Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e na nossa aula de língua portuguesa de hoje vamos falar sobre o alfabeto. Nós aprendemos como formar palavras usando as letras. Então vamos rever o alfabeto por completo. O alfabeto é um conjunto de sinais gráficos conhecidos como letras, que juntas podem formar uma série de palavras. Já aprendemos nas aulas passadas sobre este alfabeto, sobre as letras que formam o alfabeto e a importância de se conhecer todas as letras. Você já percebeu que quando escrevemos, qualquer palavra necessitamos das letras para escrever, para construir um texto, para deixar algum recado, a gente usa as letras na língua portuguesa. É interessante, não é mesmo? Elas fazem parte do nosso alfabeto, que é formado por 26 letras. Vocês relembram que a gente já falou sobre o alfabeto e a quantidade de letras que nós temos na língua portuguesa, no alfabeto da língua portuguesa? Vamos rever então, para relembrar a sequência alfabética. Então a gente começa da letra A, letra B, letra C e assim por diante até chegar à letra Z. Ele se divide em duas partes, a gente falou sobre vogais e consoantes. Vamos relembrar um pouco sobre isso? As vogais, olha só, são as famosas vogais. A letra A, E, I, O e U. Essas são as vogais. Quando a gente tira as vogais do restante do nosso alfabeto, sobram as consoantes, que é o B, o C, o D, em diante até a letra Z. Lembra que a gente excluiu as vogais dali, tudo bem? Então, relembrando, vogais e consoantes. Nós não encontramos muitas palavras escritas com as letras K, W e Y. Elas têm um nome um pouco diferente, né? A forma de falar. Então, a gente usa muito pouco na língua portuguesa, porque elas geralmente são usadas para escrever ou nomes próprios, como Kátia, eu coloquei aqui como exemplo, Yara, Wilson, e também para representar a abreviatura de unidades, como quilograma, ela é representada com a abreviatura KG, usando as duas letras KG. E quilômetros, utilizando a letra KM. Então, quando a gente se refere à abreviatura, a gente encontra essas letras que a gente usa muito pouco na língua portuguesa. Cada letra possui seu próprio som. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso e a importância de também conhecer o som de cada letra. Juntando várias letras, nós formamos uma palavra. Vamos analisar o exemplo a seguir. Então, agora eu vou fazer um exemplo pausado, falando sobre o som de cada letra que vai aparecer, separado, sem formar uma palavra. Vamos lá. Primeiro, a letra S. Qual é o som que a letra S faz? Então, ela tem um nome, S. O som que ela faz é o S. Olha o som que sai da minha boca. Já a letra A, olha o som, A. A letra P tem o som, ó, P, P, P. Esse é o som que a minha boca faz quando eu falo da letra P. E a letra o O, olha só o som. Então, agora vamos juntar essas letras que aqui estão separadas e formar uma palavra. Olha lá, a palavra sapo. Então, a minha boca falou os sons de cada letra para formar uma palavra. Mas o que são fonemas? Vocês já ouviram falar sobre essa palavra, fonema? O que quer dizer? O que significa o fonema? Justamente o que a gente acabou de falar. Os fonemas são os sons produzidos pelos falantes e representam as unidades sonoras, o som, o que a gente ouve, que formam as palavras de uma língua. Então,
Então, vocês vão ouvir várias vezes falar sobre fonema. O fonema nada mais é do que o som que a nossa boca emite sobre cada letra que a gente fala. Para representar o som através da escrita, então a gente fala, não é mesmo? A gente usa um som, por exemplo, Patrícia, Patrícia, o meu nome, por exemplo. Como que eu vou escrever o meu nome? Usando as letras que nós já aprendemos. Algumas letras possuem fonemas ou sons, lembra? Bem parecidos. Vamos pensar um pouquinho aqui. Nós temos 26 letras e nem cada uma tem o seu próprio som, mas algumas têm sons muito parecidos e que podem confundir um pouco na hora de escrever. Quando a gente está aprendendo, quando a gente está começando, elas geram sim alguma dificuldade. Por exemplo, a letra G e a letra J. Tem gente que ainda tem dificuldade, é comum isso acontecer quando a gente está começando, está aprendendo a ler, a escrever. O som dessas duas letras, em algum momento, ficam muito parecidos. Então, por exemplo, a letra P e a letra B. Para emitir esse som, a minha boca faz um movimento muito próximo. Então, às vezes, o som fica bem parecido. A letra C e o C cedilha, nós vamos falar um pouquinho depois para frente sobre o C cedilha e vocês vão perceber que também é um som muito parecido. E hoje vamos analisar algumas palavras com as letras G e J e vamos aprender a diferenciá-las. Neste caso, em algumas palavras, o fonema do G, ou portanto o som do G e do J podem ser bem parecidos. Vamos ver por quê. Mas como diferenciar esses casos para utilizar a letra correta? Posso escrever uma palavra com a letra errada ou que não usar a letra correta? Não. Nós temos formas de aprender e utilizar a letra correta. Eu vou ensinar como. Vamos analisar os fonemas com a letra J primeiro. Então, vamos lá. Eu vou abrir todos e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Quando a letra J se junta com a vogal A, ele vai formar o fonema ou a sílaba já. Então, olha o som da minha voz. Já. De jacaré, de janela. Então, olha só, o mesmo som, já. Quando ele se junta à vogal E, ele pode formar, ele forma, na verdade, o G. Olha só, de jejum, como exemplo. Quando ele se junta com a vogal I, olha o som que nós vamos emitir agora, Gi, de giló. Com o O, a gente pode formar o Jó, de jogo, de jogar, jogador. Olha o som da minha voz quando eu junto essas duas letras. Agora com o U, quando o J se junta ao U, ele forma o som, Ju. Portanto, de juiz e entre outras palavras. Até aqui ficou um pouco tranquilo. Agora vamos falar, vamos analisar os fonemas, os sons com a letra G. Agora sim precisam prestar muita atenção que vem detalhe por aí. Ao contrário da letra J, a letra G, quando se une às vogais A, O e U, produzem fonemas diferentes. Então, a letra G, preciso ter muito cuidado com ela. Quando ela se junta aqui, olha, com o A, ela forma o Gá. Gá. Ela tem o nome de G, mas o som que ela forma quando se junta à vogal A é o Gá. Qual palavra a gente pode falar com o Gá? Por exemplo, galinha. Quando ela se junta com o O, olha só, o G juntou com a vogal O.
ela forma o gó, de goleiro. E quando se junta com o u, ela forma o gu de gula. Observem só que nesses exemplos a gente só falou de 3 vogais. É aí que está o detalhe. A gente fez o A, o O e o U. Então, estão faltando aqui 2 vogais, o E e o I. É aí que o G tem alguma dificuldade, que ele gera alguma dificuldade. E quando ele se junta com o E, ele forma o G de gelo. A gente vai ver outros exemplos e vocês vão entender. Quando ele se junta com a vogal I, ele forma o Gi. Observem o som, Gi, de girassol. Então, agora a gente precisa perceber essa diferença. Professora, por que aqui houve essa separação e no J essa separação não aconteceu? Porque aqui eles formam um determinado som, Gá, Gó e Gu. Aqui eles formam outro som, Gé e Gi. Então, a gente tem que estar atento a essa situação. Vamos perceber agora o uso da consoante G e da consoante J gera muita dúvida e causa muito erro ortográfico. Erro de ortografia ou erro ortográfico é quando a gente escreve de forma errada, quando a gente usa letras erradas. E isso é erro ortográfico. E o G e o J costumam favorecer esse erro por causa do som, por motivos do som que ele emite, os fonemas. Isso ocorre porque essas 2 consoantes representam o mesmo fonema quando formam sílabas com a vogal I e com a vogal E, sendo pronunciadas da mesma forma. Observem aqui, G com G e o G com J. É o mesmo som, Gi com I e Gi com G e agora com J. Então, ficou Gi e Gi. Essa é a dificuldade. Vamos entender aqui, ó. A gente tem o G com o G e o G com o J, o mesmo som. Olha lá, a gente escreveu a palavra gelo, é com a letra G. E a gente escreveu a palavra jeito, que é com a letra J. Se vocês observarem, se eu colocar o J aqui, fica o mesmo som. Por isso é importante conhecer a ortografia, a forma correta de escrever as palavras. Olha lá o exemplo com o G com G e o G com J. Gi de girafa e o Gi de giló. Se trocarmos as letras, vamos grafar e escrever de forma errada. Por isso é importante conhecer as letras, os sons e principalmente como se escreve essas palavras. Olha só, caso você tenha dúvida de qual letra utilizar, a forma mais segura é usar o dicionário. Ah, professora, às vezes eu não tenho dicionário à mão, eu não tenho como procurar. Ou pergunte para alguém, ou procure na internet de uma fonte segura, ou você pode substituir essa palavra, mas o importante mesmo é escrever da forma correta. Vamos praticar um pouco agora. Encaixe as palavras do quadro abaixo de acordo com as sílabas iniciais. Olha só, todas essas palavras começam com a letra G ou com a letra J. É o que a gente está trabalhando agora. Jacaré, galinha, jiboia, goiaba e jeito. Então, vamos começar pela sílaba G. Qual entre essas palavras começa com a sílaba G? Galinha. Com a sílaba Gi, olha só, o Gi. A jiboia, o gó, que aqui começa com a sílaba Gó, goiaba, muito bem. E com a sílaba Já, jacaré. E G, jeito. Ouviram, perceberam o som que a minha boca faz quando a gente fala sobre essas duas as consoantes ligadas a essas vogais, o G e o J? Quando eles se ligam às vogais, eles formam sons diferentes. Então, vamos lá. A ortografia, a gente vai relembrar sobre a ortografia das palavras, é um fato que nos
causa muita dúvida. Ortografia é a forma correta de escrever as palavras, mas é algo que vai sendo solucionado de acordo com a nossa busca constante ao dicionário e com a nossa experiência com a leitura e a escrita. É muito importante. A ortografia, a gente só consegue melhorar a nossa forma de escrever, escrever correto, se a gente lê muito, se a gente escreve muito e a gente retira as nossas dúvidas. Quando você tem uma dúvida, busca lá no dicionário, pergunta para alguém, que você consegue ir pouco a pouco gravando as palavras. Agora é com você. Em seu caderno, escreva 5 palavras com a letra J e 5 palavras com a letra G. Caso fique com dúvida, consulte o dicionário ou peça a ajuda de alguém da sua família. Não tenha preguiça. Consulte o dicionário, escreva a palavra da forma correta para melhorar assim a sua ortografia. E bom trabalho a todos vocês. Para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela.